Henker que vive duas vezes, capítulo 576. Pai e Filho, 1. Embora sua expressão e palavras fossem como as de uma criança que estava denunciando alguém que o agrediu, o tom e a cadência de Yon-woo pareciam mecânicos, como se ele estivesse lendo um livro didático. No entanto, isso era algo que Cronos gostava. Oh meu Deus, você não está ferido em lugar nenhum, está? Você ainda está muito fraco. Cronos jogou junto. Era o tipo de conversa que ele sempre desejou ter com os filhos depois que a doença da esposa fosse curada. No entanto, o uso da palavra fraco por Cronos provocou Yon-woo e fez seus olhos se contorcerem. Fraco, você diz? Devo ter atingido um ponto dolorido. Mas, estou errado? É estúpido levar uma surra desses caras. Eu não criei você assim, filho. Eu não acredito que você me criou em primeiro lugar. Já que somos casados, quem Rhea criou, eu também criei. Um pensamento passou pela cabeça de Yon-woo de simplesmente cancelar a convocação dos mortos. Ele não esperava que seu reencontro com seu pai fosse assim. Ele esperava que eles derrotassem o demonismo juntos e depois o alcançassem. No entanto, Yon-woo só estava recebendo hematomas e cortes. Cronos abriu um grande sorriso como se achasse fofo ver seu filho reprimindo a raiva que constantemente surgia. Yon-woo franziu a testa. O que há de tão engraçado? Bem, está tudo. Cronos, que sempre viu Yon-woo com uma expressão séria e insatisfeita, não pôde deixar de sorrir. Ele estava se divertindo muito. Yon-woo ficou ainda mais irritado com aquele olhar. Aquele maldito pai. Parecia que ele e seu pai simplesmente não eram compatíveis. Eles provavelmente entrariam em conflito com frequência, já que tinham pensamentos e expectativas tão diferentes. De qualquer forma, depois de rir um pouco, Cronos enxugou as lágrimas dos olhos com o dedo indicador e sorriu. Seus olhos agora refletiam um sentimento de orgulho, o orgulho de um pai que podia ver o quanto seu filho havia crescido. É muito bom conhecê-lo assim, filho. Sim, estou muito feliz também. Embora eu não soubesse que meu próprio pai apareceria assim. Yon-woo continuou de mau humor enquanto semicerrava os olhos e olhava para Cronos, que estava sorrindo e olhando para ele com uma expressão gentil. Sorriso. Yon-woo nem percebeu que um leve sorriso apareceu em seus lábios. Isso mesmo, achei que nos encontraríamos novamente na Terra. Nunca pensei que estaria em um lugar como este. Vamos ver, quantos anos se passaram? Não faz muito tempo para mim. Isso mesmo, não teria demorado muito, considerando quanto tempo se passou para você. Para ser honesto, não tenho muitas lembranças. Cronos sorriu enquanto suas palavras sumiam. Yon-woo olhou para seu pai e percebeu que Cronos estava olhando para ele, mas focado em outra coisa. Ele poderia facilmente adivinhar o que era. Mesmo que Cronos tenha fechado os olhos após dividir a primavera, Vigrid era como seu alter ego. Era provável que as experiências acumuladas de Yon-woo estivessem dentro de Vigrid, e agora que Cronos recuperou seu ego, ele provavelmente estava refletindo sobre as experiências passadas de Yon-woo. Yon-woo se sentiu estranho com isso. O que seu pai, que permaneceu ao seu lado e apoiou seus esforços, pensava dele. Ele provavelmente viu Yon-woo quando criança brincando com o perigo como se fosse fogo. As crianças sempre permaneceram jovens para os pais. O peito de Yon-woo apertou com uma sensação não totalmente desconhecida. Ele não queria deixar isso passar. Enquanto Yon-woo e Cronos aproveitavam seu reencontro, os demonismos cerraram os dentes ao serem ignorados. Enquanto estou aqui. Eles estão brincando? Pai e filho, ambos são desprezíveis. Eles ficaram surpresos quando Cronos se manifestou inesperadamente, mas rapidamente entenderam a situação e começaram a conversar mais uma vez. Oh, vocês ainda estão aqui? Desde o início, vocês conseguiram ler a sala. HMPH. Cronos olhou com desagrado para os caras que arruinaram o bom momento que ele estava passando com seu filho. Bem, mesmo que ele seja um filho tão fraco, ele disse que você bateu nele. Como pai dele, não posso simplesmente deixar isso acontecer sem fazer alguma coisa. Cronos torceu o canto da boca. Uau! O mundo da mente consciente de Cronos estremeceu novamente. Desta vez por outro motivo. Yon-woo se sentiu intimidado quando o demonismo abalou a mente consciente, mas quando seu pai fez isso, ele simplesmente se sentiu confortável, como se estivesse em um abraço caloroso. Por outro lado, os demonismos ficaram surpresos e suas expressões endureceram agora que seu plano de assumir o controle do cadáver de Cronos foi interrompido quando Cronos recuperou seu ego. O verdadeiro corpo de Cronos estava respondendo a Cronos agora. SSS. A escuridão de Cronos apareceu e começou a afastar a escuridão do demonismo, que parecia estar prestes a dominar o mundo da mente consciente. Se a escuridão do demonismo era nublada e pegajosa como um pântano, a escuridão de Cronos era como a noite. Céu. Embora fosse a mesma escuridão, as sensações eram completamente diferentes. Depois de um longo período de tempo, a mola foi rebobinada. Embora a fonte tivesse apenas metade do seu tamanho original, foi o suficiente para despertar o verdadeiro corpo de Cronos de seu sono profundo. No entanto, devido ao mecanismo incompleto, Cronos não tinha controle total sobre seu corpo. O demonismo também fazia parte da consciência de Cronos e por isso ainda controlava o verdadeiro corpo de Cronos. Foi difícil para Cronos assumir completamente o controle de seu próprio corpo com apenas metade de um salto. No entanto,
Cronos achou que este nível era suficiente. Não importa o quanto o demonismo lutasse para se tornar o dono de seu verdadeiro corpo, o que ele poderia fazer com o verdadeiro dono presente? Como ousa uma mera parte da escuridão do Rei Negro, não melhor do que um servo, cobiçar os bens do rei? Você não sabe o quão grave é uma ofensa, não é? Cronos disse arrogantemente enquanto liberava seus poderes destrutivos. Parecia que Cronos havia retornado à época em que era jovem e conhecido como um canalha imprevisível. Seus olhos, que refletiam sua determinação de pisar em seres inferiores, perfuraram a multidão de demonismos. Os rostos dos demonismos ficaram vermelhos e verdes quando ouviram a palavra servo. Quando pensaram em como Cronos os tratou no passado, não puderam deixar de ficar com raiva. Cronos estava insinuando que eles eram pouco mais que ferramentas. Os demonismos estavam prestes a protestar quando Cronos de repente envolveu a escuridão em sua mão. O que? Muito barulhento, é por isso. Uau! Vamos fechar um pouco esses focinhos. Ele cortou o ar com a lâmina da mão, traçando uma longa linha no espaço que os demonismos ocupavam. Bum, bum, logo, uma enorme cadeia de explosões explodiu como dominós caindo. Todos os demonismos perto da linha explodiram. Os demonismos gritaram. Aqueles cujos membros foram decepados e mesmo aqueles com arranhões muito pequenos observaram seus ferimentos explodirem em uma explosão que os devorou. Foi a morte no trabalho. Ao ferir violentamente a fonte da morte, Cronos ganhou poder sagrado e o forçou a entrar nos demonismos. Ele espalhou seu domínio divino como veneno e forçou os demonismos a entrar nele. É possível usar o domínio divino dessa maneira? Isso nem parece ser o limite no poder e uso de um domínio divino. Os olhos de Yon-Wu se arregalaram enquanto observava Cronos lutar. Embora Yon-Wu tivesse visto outros deuses usarem as mesmas armas, a maneira de Cronos usá-las era diferente. Os deuses normalmente usavam suas habilidades e poderes divinos para subjugar seus oponentes e esmagá-los com o poder originado de seus domínios. No entanto, Cronos estava usando o próprio domínio divino como arma. Havia um grande risco de que o domínio divino fosse danificado, mas Cronos expandiu seu domínio divino e o usou para engolir seus inimigos sem qualquer preocupação. O próprio Cronos era como uma espada. Vigrid, o nome secundário da espada, significava campo de batalha. Parecia mais o seu verdadeiro nome neste momento. Ele está empurrando todos os demonismos para o próprio conceito de morte. Seu pai havia recuperado apenas parte de seus poderes, mas ainda era um ser imensamente forte. Yon-Wu não pôde deixar de exclamar de admiração enquanto observava Cronos lutar. Ele sentiu como se estivesse ganhando uma nova compreensão mais uma vez. O nível de progresso de seu pai também era muito diferente do de seu mestre. O mestre de Yon-Wu alcançou o auge de um artista marcial, mas seu pai estava lhe ensinando o que era um verdadeiro ser divino. Yon-Wu sentiu como se estivesse sendo apresentado a um novo caminho para desenvolver as lendas de morte e luta que vinha construindo. Cronos ficou emocionado ao ver o olhar de admiração de seu filho, então sorriu e começou a balançar as mãos de forma mais rápida e indiscriminada. Bum, 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 bum. Os pescoços e membros decepados dos demonismos voaram no ar enquanto as explosões explodiam continuamente. Como ousa? Como ousa? Os demonismos perceberam que não podiam deixar as coisas continuarem dessa maneira, então reuniram a escuridão restante e se combinaram para criar uma figura colossal cujo corpo era grande o suficiente para cobrir todo o mundo consciente de Cronos. Mente. Era tão grande que se poderia pensar que o verdadeiro corpo de Cronos havia aparecido. Sua aura por si só tinha uma quantidade tremendamente destrutiva de poder. Quando a figura baixou a mão, uma rajada de vento e calamidades como flechas de fogo e granizo gelado caíram violentamente. Talvez porque ele não quisesse subestimar este novo ataque, Cronos reuniu a escuridão na palma da mão e disparou. Logo, barreiras densas apareceram uma após a outra, repelindo todos os desastres. Bam! Ao mesmo tempo, Cronos abriu espaço e se moveu rapidamente, aparecendo no lado esquerdo da figura. Ele estendeu a mão e murmurou, foice. Rasgar. Uma foice gigantesca apareceu em sua mão. Assemelhava-se à variante do Vigrid, Arp, mas era muito maior em tamanho. Quando Cronos tinha o Deus dos Reis, ele formou esta arma amada a partir dos cristais que coletou do umbigo da Mãe Terra, que ficou conhecida como a Fonte da Vingança, após sua queda. Esta arma, que aterrorizou a muitos e representava o Rei do Olimpo, apareceu mais uma vez no mundo. Claro, a verdadeira foice havia sido destruída por Zeus depois que ele usurpou o trono, mas como este era o mundo da mente consciente de Cronos, era possível materializar tudo o que ele quisesse. Já faz muito tempo. Zing. Saif tremeu violentamente como se respondesse às palavras de Cronos. Um sorriso se formou no rosto de Cronos. Como ele sentia falta desse sentimento. Foice foi o protótipo no qual Vigrid foi baseado. No entanto, esta foice estava faltando em muitos aspectos em comparação com a foice real. A verdadeira foice foi feita exclusivamente para Cronos e poderia aumentar os poderes de seus domínios divinos do tempo e da morte aos níveis mais elevados. Todos os seres vivos, mortais e transcendentes, tiveram seu próprio tempo. A foice foi projetada para reduzir esse tempo e levá-los à morte imediatamente. Era um código de trapaça. Vê você, o demonismo reconheceu Saif e tentou gritar alguma coisa. O que? Não consigo entender o que você está tagarelando. É porque você é um perdedor que não conseguiu nem se tornar um deus. Cronos zombou e derrubou a foice. Bum! Arg!
A foice passou impiedosamente pelo braço esquerdo da figura, e uma escuridão escura jorrou como sangue da ferida. S. Bum! A figura caiu no chão, gritando. Enquanto oscilava, o mundo da mente consciente estremeceu. O demonismo nem sequer piscou de dor, mas o golpe da foice foi muito doloroso. Quando o demonismo tentou restaurar seu braço esquerdo, a escuridão não conseguia nem fluir perto do ferimento. Os restos da morte que Saif deixou para trás não permitiram a recuperação. Yon-Woo não conseguiu esconder sua surpresa. Bem, acho que não consegui acabar com ele de uma só vez. Cronos parecia insatisfeito mesmo após seu ataque monstruoso, estalando a língua. Se ele estivesse no auge, ele teria decapitado o demonismo de uma só vez. Seu ataque relativamente mais fraco foi devido à falta do domínio divino do tempo em sua primavera. Bem, isso não importa de qualquer maneira, certo? Se eu cortá-lo até que morra, isso é bom o suficiente. Cronos riu friamente e pulou do ombro do demonismo. Seu corpo pareceu ficar embaçado e ele se transformou em rajadas de vento negro que atingiram o demonismo. Cronos desenvolveu esse poder ao longo de suas inúmeras vidas como herói. Uau! Bum, bum, bum! Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.